O governo brasileiro quer voltar com o imposto sindical e triplicar o valor. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Todo mundo está acompanhando aí nas notícias. O Ministério do Trabalho, do governo Lula, deseja retornar com o tal do imposto sindical, só que agora, ao invés de descontar um dia por ano, vai descontar pela proposta cerca de 1% do salário anual. Então pode até triplicar o valor que é descontado do funcionário. Vamos tentar fazer um retrospecto. O Brasil sempre foi um dos raros países do mundo que tem uma obrigatoriedade, a pessoa é obrigada, contra a sua vontade, se ela não quiser, a contribuir com um certo sindicato. O trabalhador ele não pode escolher qual sindicato ele quer se filiar e ele não pode escolher se ele quer contribuir ou não, era obrigatório. Veio a reforma trabalhista no governo Temer e eliminou essa obrigatoriedade, passou a ser opcional você pagar e contribuir com o sindicato. E agora o governo Lula, que nunca ficou satisfeito com essa questão, votaram todos contra, praticamente toda a esquerda votou na época contra você deixar liberalizado esse assunto, agora estão com a proposta de voltar esse valor. E isso remete a uma discussão bastante complexa que vale a pena a gente entender os prós e contras, porque esse tema de sindicatos ele já tem mais de 100 anos no Brasil, se não me engano, em 1919 foi por aí o primeiro sindicato, não estou aqui com a data exata, e tem a ver com as relações de trabalho que surgiram a partir da Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial, praticamente todo mundo morava no campo, eram servos, trabalhavam praticamente de escravos para o senhor feudal, não tinha essa questão industrial, não tinha esse trabalho em massa, então era um não tema na época. Quando vem a Revolução Industrial, vem as grandes indústrias, as fábricas, aquele trabalho bastante duro nas linhas de produção, começa a surgir essa separação das classes sociais. Você tinha de um lado o burguês, o dono da fábrica, que queria, claro, como todo mundo que tem uma empresa, queria aumentar seus lucros, e você começava a ter a organização do trabalho do outro lado, e começou a surgir os sindicatos para atender uma necessidade social, que era do trabalhador se organizar para exigir melhores condições de trabalho. Então os trabalhadores unidos, usando a arma que eles têm, que é a ameaça de greve, essa é a arma do trabalhador, que juntos eles pressionavam as fábricas para melhorar salários, melhorar condições de trabalho, descanso, segurança, etc., e conseguir melhores condições de vida para os trabalhadores. A partir da Revolução Industrial, claro, os sindicatos cresceram muito e nas últimas décadas vem diminuindo de poder, diminuindo de influência no mundo desenvolvido. Então, por um lado, pessoal, existe toda uma ideologia e uma defesa bastante séria da importância do sindicato para o bem-estar da população trabalhadora de um país. Com a seguinte ideia de que, puxa, sem o sindicato o trabalhador é mais fraco, sem o sindicato o trabalhador vai ser explorado, os salários vão ser achatados, as condições de trabalho vão ser piores, as horas vão ser cada vez mais longas. Enfim, essa é toda uma visão que tem muitos argumentos e muitos economistas sérios fazendo essa posição. Do outro lado, pessoal, existe uma série de dúvidas e questionamentos dizendo uma visão completamente diferente. De que, olha, o mundo na época da Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, do século XIX, era uma coisa, e hoje o mundo mudou completamente. E a questão do sindicato ficou, de certa forma, bastante obsoleta. Então, basicamente, você vai ter 3 argumentações aí. Em primeiro lugar, você vai falar o seguinte: até um certo ponto, o sindicato pode contribuir para melhorar as condições de trabalho. Mas a partir de um certo ponto, se o sindicato começa a ficar contra a gestão da empresa, começa a ficar estridente, começa a exigir condições que não condizem com o mercado, o que vai acontecer? O sindicato pode contribuir para matar a empresa. Então, de certa forma, matar a galinha dos ovos de ouro. Esse é um exemplo que o pessoal fala bastante da indústria automotiva nos Estados Unidos. Você tinha a cidade de Detroit, por exemplo, que era o centro mundial de produção de carros, era o maior domínio do mercado global de carros, tinha lá Ford, GM e tal, e os sindicatos foram ficando cada vez mais fortes, exigindo condições cada vez melhores, só que esqueceram que existia outros fabricantes de carro, especialmente em outros países. Então, por exemplo, no Japão, na época da Toyota surgindo aí, com relações de trabalho muito mais cooperativas, em que a empresa e os colaboradores trabalhavam mais com afinco para ganhar mercado, para fazer a empresa ir para frente, muito mais autonomia e sem as relações sindicais. E aí, como todo mundo sabe, a Toyota foi produzindo carros melhores que os americanos e mais baratos, invadiram o mercado americano, os americanos se apaixonaram pelos carros japoneses
e as empresas de carro praticamente quebraram, foram forçadas a fechar quase todas as suas fábricas em Detroit, e Detroit hoje é uma das cidades mais pobres dos Estados Unidos, com maior índice de desemprego, e não tem mais trabalho lá. Segundo essa visão, nesse exemplo, os sindicatos lá acabaram sufocando as fábricas a ponto de matar, realmente, como eu falei antes, a galinha dos ovos de ouro. Uma segunda linha fala que o mercado hoje, as relações de trabalho são muito mais complexas do que naquela época. Então você tem o profissional autônomo, você tem a galera do Uber, a galera do mundo das entregas, a galera do pequeno empreendedor, a galera que trabalha em pequenas empresas, a galera que está no escritório como sócio aí no escritório de advocacia. Então não é mais tão claro assim essa relação de burguês versus proletário. E por fim, a mais contundente, a mais importante das críticas, que vem inclusive de fora, tem o economista Thomas Sowell, famoso, ele fala muito bem. Ele fala o seguinte, que o sindicato, na teoria, ele existe para proteger o trabalhador. Porém, na prática, em muitos casos, o que a gente vê é que o sindicato ele existe para proteger o sindicalista. Então ele está lá para criar uma tetinha, para criar um privilégio, para mamar na verba do trabalhador e criar um monte de cargo, lá, um monte de coisa para o sindicalista. Então, certamente não são todos, não estou generalizando aqui, mas estou dizendo que isso existe em muitos aspectos. Ninguém sabe ao certo quantos sindicatos existem no Brasil, porque com a reforma mudou muito. Alguns tiveram que fechar porque acabou a mamata, né, da verba obrigatória, mas tem gente que fala em 11 mil, tem gente que fala em 12 mil sindicatos no Brasil. É um negócio surreal a quantidade de sindicatos. Então tem toda uma indústria de você pegar um setor, docerias da região aqui do Vale do Paraíba, vou criar um sindicato para representar docerias, e aí você vai lá no poder público, você dá um lobby, você faz uma pressão, e aí você consegue uma boquinha, que é falar que, olha, todas as docerias aqui do Vale do Paraíba têm que ser obrigatoriamente, esse é o ponto importante, obrigatoriamente representadas por esse sindicato aqui, Sindidoceiras do Paraíba, Sindiparadoceiras, sei lá. E aí todos os trabalhadores de todas essas lojas eram, até a reforma, obrigados a pegar um pouquinho do dinheiro do bolso deles, do dinheiro suado, e entregar a força para o sindicato, quer ele goste do sindicato ou quer não goste, quer queira ou não queira ser representado por aquele sindicato. E para os governos, especialmente alguns vieses de governo mais voltados para a esquerda, muitas vezes o sindicato é usado como massa de manobra política. Então não se trata de proteger o trabalhador, se trata de ter no bolso aí, né, através das contribuições, através das verbas, através dos repasses, se trata de você ter um exército de sindicalista pronto para agir sempre que o governo quiser. Preciso de uma manifestação a favor do presidente tal, que é um presidente que banca os sindicatos, faz assim, você já tem lá uma porrada de sindicalista lá chegando de busão lá para fazer a manifestação. Quer uma manifestação contra a oposição, vai lá como se fossem uns cães de ataque e ataca o cara. Então essa é uma das críticas que tem a esse tema de encher os sindicatos de dinheiro. E agora, pessoal, o governo Lula está querendo voltar com o imposto sindical, não tenho dúvida que essa é uma demanda dos sindicatos, é claro. Se eu fosse sindicalista, eu também ia querer isso, Se eu posso escolher entre batalhar pelas contribuições voluntárias, ir lá batendo na porta do trabalhador, mostrar o meu trabalho, mostrar como é importante eu representar o trabalhador, como eu trago valor para ele, e aí conseguir voluntariamente a doação, ou então conseguir uma canetada do governo que vai obrigar os trabalhadores a me dar um dia do trabalho deles por ano, e agora, pelo visto, 1% que vai triplicar ainda o tamanho da contribuição. Então, você, trabalhador, vai ficar feliz quando você tiver que pagar 1% de todo o seu salário anual para o sindicato? Você quer isso sem ter a escolha de poder não participar? Então é isso que está em jogo, a liberdade de poder escolher. Não tenho dúvida que eles foram historicamente muito importantes para chegar numa situação de trabalho mais digna. Hoje os dados são bastante confusos, tá? Porque não tem um consenso entre os economistas. Se você pegar, por exemplo, o ranking de quais países são mais sindicalizados no mundo, você vai ver, por exemplo, que os mais sindicalizados são os países nórdicos. Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia, mais de 90% dos trabalhadores são sindicalizados e são países maravilhosos. Então você vai falar, caramba, legal, esse negócio de sindicato é muito bom. Por outro lado, a Alemanha,
que também é muito boa, que o desemprego é baixo, que as condições de trabalho são ótimas, tem um baixo nível de sindicalização, em torno de 15%. E os Estados Unidos, que são um dos países mais ricos do mundo, com salários altíssimos, são lá, a renda per capita lá é mais de 8 vezes a renda no Brasil. Você fazendo o mesmo trabalho que no Brasil, você ganha 8 vezes mais, e lá os sindicatos são fracos e tem menos de 10% de pessoas sindicalizadas. Então, não está claro se o sindicato contribui ou não e quanto. Então, ele certamente não é uma coisa ruim, porque senão Noruega e Suécia e esses países nórdicos não estariam bem, mas também não quer dizer que é uma maravilha, senão você, a Alemanha, Estados Unidos e outros países tantos, que tem a Estônia, por exemplo, tem pouco sindicato, também está muito bem. Então o posicionamento do ranking dos políticos é sempre a favor da liberdade de existir os sindicatos. Somos totalmente contrários a países que proíbem. Existem países que proíbem o sindicato, por exemplo, no Oriente Médio, na África, é a maior quantidade de países que proíbe a existência de sindicato. E aí não é que o governo lá está preocupado com, não quer a melhoria da condição de vida do trabalhador, tal. É que o governo às vezes tem medo da organização do sindicato para derrubar os ditadores de plantão. Então são ditaduras que falam, cara, não quero que ninguém se organize aqui, só eu, só a minha polícia, então eu não quero esse negócio de sindicato, porque eu não quero os trabalhadores se reunindo aí para nada, e aí esses países proíbem sindicato. Isso é um absurdo. Os países têm que estar livres para ter sindicatos e os trabalhadores serem livres para se reunir, para demandar as coisas que eles querem e lutar pelos seus direitos, com certeza. Mas também somos contrários à obrigatoriedade do trabalhador ter que pagar lá e o sindicato que o governo mandar. Não, o trabalhador deveria poder se filiar a qual sindicato ele quiser, aquele que estiver prestando um serviço melhor, ele vai lá e se filia. Isso sim é um posicionamento que é consistente com o anti-privilégios, que é um pilar do ranking dos políticos. Se a gente voltar com o imposto sindical, isso significa o privilégio para certos sindicalistas, então seria um retrocesso para o Brasil esse tipo de medida. Vamos acompanhar aí os próximos desdobramentos e se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.